organização financeira e o que você precisa saber para abrir, né? Antes de abrir sua clínica, seu consultório, seu negócio na fisioterapia. Esse é o tema da nossa live de hoje. Organização financeira é um tema super pedido por aqui e nós resolvemos bater um pouquinho mais nessa tecla aí para a gente conversar mais sobre a parte financeira, a gestão de finanças, que é uma dor do fisioterapeuta, uma dor que a gente está tentando tratar, né? Então, a gente vai falar de organização financeira e vou chamar aqui os meus parceiros. Vamos lá. Meus parceiros para a gente falar sobre isso. Boa noite, gente. E Oi, aí, Lu? Rafa. Bem-vindo. Tela. Bem-vindo à tela. Vamos falar de finanças, Chegando. Rafa. Oi, Ô, boa noite, Pedro. Vamos tudo bem? lá. Vamos viver de ADM, né, Pedro? Vamos, Vamos viver de melhor. fisioterapia, viver de ADM. E para isso a gente vai ter que conversar de novo sobre finanças. É o que mais chega por aqui. Eu acho que é a maior dor, talvez a maior dor, né? Do fisioterapeuta. Eu arriscaria dizer da maior parte aí dos profissionais de saúde. Aí está falando aqui a professora, né? Que a gente percebe claramente uma fuga. Inclusive as pessoas falam isso, né? Que elas fazem saúde porque elas não querem mais, nunca mais ver matemática na vida, como se isso fosse possível. Obviamente não é possível, é outra forma de ver, mas ela está por aqui. Então, gente, a gente fez um compilado assim de perguntas que foram trazidas aí nas últimas semanas. E a gente tem falado bastante sobre gestão financeira, né? E aí eu comecei falando sobre isso. Organizar finanças parece uma tarefa simples, mas as pessoas se perdem. Eu acho até que por conta dessa resistência, né? Essa resistência em aprender, essa resistência em fazer uma tabela, essa resistência em controlar as finanças, eu acredito até por conta disso. Só que quem não controla a finança, quem não se organiza, não tem como ter bons resultados, né? E eu arriscaria dizer em qualquer profissão. Mas na gestão a gente tem que vencer isso. E se você não consegue vencer sozinho, é obviamente pedir ajuda para poder ter resultados melhores. Então, nossa conversa de hoje é sobre isso. Para começar, começando assim, me apresentar, né? Sou Luciana Bilitar, aqui do Gestão Fisioterapia. Aqui está abaixo de mim, na minha visão, mais do meu lado, na parceria. Estamos aqui entre sócios, né? Pedro, Jeremias, Rafael Ferres. Então, estamos aqui na nossa parceria do Gestão com Negócio Fisioterapia. Então, meninos, bem-vindos. Meninos estão em São Paulo, eu estou aqui em Salvador. E a tecnologia permite que a gente esteja sócios em todos os lugares do país, que isso é muito bom. Faça conexões, network, né? Isso é muito legal. Então, vamos começar pela dor. Eu acho que vamos direto ao ponto. Eu vou trazer essa pergunta para vocês. Eu mesma tenho um pouco de resistência, tive que quebrar essa barreira. Mas uma coisa que incomoda demais, assim, gestores, quem já tem negócio, mas principalmente quem vai começar e está começando. E as pessoas trazem isso e às vezes elas não têm nem noção do que é. É a desorganização, é a bagunça financeira. E a bagunça financeira, ela começa, aí é que eu vou pedir, né, a ajuda dos universitários, Pedro e Rafa, que trabalha muito com isso também. A bagunça, ela começa na mistura de contas. Eu tenho minha conta, aí eu começo a atender meus pacientes de domicílio, eu recebo dinheiro vivo, é Pix, é transferência, e vai tudo para conta, aí eu gasto com a gasolina, aí eu alugo um consultório, eu pago naquela conta, e eu gasto dinheiro do outro hospital que eu recebo lá, do outro serviço que eu presto. Vai dar certo fazer isso? Não, nunca Bom, vai dar certo fazer essa mistura, né? Esse é o primeiro ponto. Você quer começar, Rafa? não, pode ir lá, pode ir lá. Não, eu ia comentar que assim, é um erro bem grave, principalmente de quem tem micro e pequeno negócio, né? Fazer essa junção do que é pessoal e do que é profissional, né? Então a gente pode trazer algumas reflexões para pensar o porquê que isso é ruim. Primeiramente, quando a gente pensa em saúde financeira de qualquer tipo de negócio, especialmente da saúde, o primeiro ponto
que a gente tem que prestar atenção é no caixa, né? No quanto a gente está gerando de caixa. E a partir do momento que você mistura sua conta pessoal com a profissional, naturalmente vai virar uma bagunça. Porque qualquer problema que você tiver em casa ou tiver na sua vida particular, você vai usar o dinheiro da empresa. E só que as pessoas nunca pensam no seguinte: e se der um problema na empresa, você vai tirar dinheiro da onde? Você não vai ter da onde, vai ter que recorrer ao empréstimo. Aí começa aquela bola de neve que a gente vê acontecendo. Então, assim, as pessoas têm que ter noção de que faturamento e remuneração pessoal são duas coisas totalmente diferentes. E, assim, é o ponto inicial para você começar a organização financeira. Não adianta você já pensar em fazer um monte de planilha complexa, um monte de fórmula, um monte de indicador, se você não começar pelo simples. Então, o básico ali é você fazer essa separação, fazer ali quanto você quer ter de remuneração e separar totalmente da empresa, deixar o que é da empresa só para lá. Porque assim, a gente tem, da mesma forma que a gente tem imprevisto em casa, a gente tem nos negócios. Então, quando acontecer esse tipo de imprevisto, você tem que estar preparado para poder suportar e não quebrar, né? Então, assim, esse é o básico. Você faz duas contas separadas, a gente tem um monte de banco digital, de plataforma hoje que não cobra taxa, que você consegue fazer CNPJ ou consultório no CPF, faz essa separação e depois você pensa na remuneração pessoal. Eu acho, Lu, que a gente tem um desafio muito complexo, né? Que é a mudança de mentalidade do profissional, né? Porque muitas das vezes o fisioterapeuta, como ele tem uma característica de ser um profissional autônomo, pelo menos nesse início de carreira, né? É difícil você entrar no mercado, a gente tem todas aquelas barreiras, né? E normalmente se começa sem nenhum critério, né? Principalmente quando a gente fala de gestão financeira. Então, eu abasteço o meu carro com o meu cartão de crédito pessoal, com o meu cartão de débito pessoal. De segunda a sexta, eu vou abastecendo o carro para atender meus pacientes com o mesmo cartão que na sexta-feira eu vou tomar cerveja, né? E aí a gente não tem uma análise, né, de como que estão sendo gerenciados esses custos, né? E aí, quem está começando ou quem está na assistência domiciliar pode dizer assim: pô, Rafael, mas isso é básico, né? Uma coisa que quando eu começar a me profissionalizar, eu passo a ver, né? Eu passo a analisar, eu passo a tomar cuidado. E assim, se você não passar a tomar cuidado hoje, você não vai conseguir se profissionalizar, né? Porque é um conceito muito básico assim hoje, né? E a gente vê, pelo menos o que a gente recebe, né, no negócio de gestão, é sempre essas dúvidas de conceitos básicos que, por mais que muitas das vezes o fisioterapeuta ele entende que ele precisa fazer uma separação, por exemplo, de conta, de fazer uma análise e uma distribuição de custo pessoal e uma para a carreira dele, mas quando vai para a prática, ele tem dificuldade de fazer isso, né? Porque sair do dia para a noite, executando uma rotina de forma diferente, é difícil. Então, assim, o método ele está aí, né? A base, ela está aí. A gente só precisa fazer uma transformação para que isso seja aplicado no dia a dia. Então, assim, é crucial que essa questão que você traz da diferenciação de compras, da distribuição de custo conforme a tua necessidade pessoal e a tua necessidade profissional, isso seja a base da preocupação financeira do fisioterapeuta hoje. Boa, Rafa. Hoje meu gato não está participando, mas a gente vê que tem um cachorrinho ativo. Isso é ótimo, porque nós gostamos de cachorro e de gato, né? A gente adora bicho. Daqui a pouco vocês vão ver, parece um leãozinho, um elefante, um rato. Então, vai aparecer tudo nessas lives nossas, assim. A gente tem esse lado, assim, zoológico. Então, gente, a primeira coisa, eu acho que, assim, essa. Tem outra coisa que eu acho que parece demais, parece simples, a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas as pessoas fazem confusão. E tem tudo a ver com a gestão financeira do negócio inteiro. É assim, recentemente na aula de clínicas, uma aluna falou: Luciana, mas, por exemplo, o aluguel é custo fixo, mas e a gasolina para eu me deslocar? É custo variável? Se eu já tenho uma projeção do que eu vou gastar para ir para o meu consultório. E como é que eu faço para separar isso? O conceito bem claro, assim, bem didático. O que é um custo fixo? O que é um custo variável?
né? Para quem está começando um negócio. Então, assim, eu vou começar agora. O que a Rafa falou, a pessoa começa lá no atendimento domiciliar e ela acha que não está no momento dela se preocupar com isso. E aí embola tudo, né? E aí, não, eu ganho R$ 150 por atendimento. Você ganha o que? O lucro? Quais são os custos? O que está envolvido? Então, assim, acho que é um momentozinho assim de parar e fazer aquela definição didática. O que é um custo fixo, o que é um custo variável, no que isso impacta para começar o meu negócio. Vai lá, Legal. Pedrão. Opa, vamos lá. Então, assim, esse é um conceito importante que a gente tem que aprender. Ele é bem simples, tá? Não é nada complicado, nada que pode assustar. Quando a gente pensa principalmente que está iniciando ali um negócio, quando você vai começar a sua clínica, o seu consultório, você inicialmente tem um custo que a gente chama de estrutural. É tudo aquilo que eu vou ter de gasto para iniciar os meus atendimentos. Então, seja de aluguel, para quem faz um atendimento domiciliar, pode ser o aluguel de um carro, tudo ali aquele custo que eu vou usar para começar a fazer meu atendimento em si, né? A equipe ali que eu vou contratar logo de início. Depois a gente parte para conceitos que são importantes, que é o custo fixo. Ele é tudo aquilo que, independente da quantidade de pacientes que você for atender no mês, se você atender um paciente ou atender 100, aquele custo vai estar ali sempre. Então a gente pode pensar em aluguel, a gente pode pensar em luz, gasto com telefone, gasto com internet, gasto com a equipe ali administrativa, né? Então a sua secretária. E o custo variável é aquele que varia de acordo com a tua produção, ou seja, vai depender de quantos pacientes você vai atender no mês. Então pensa, por exemplo, se você trabalha com bandagem na sua clínica, você concorda que quanto mais pacientes você atender, mais você vai ter gasto com o fornecedor? Porque cada paciente vai usar uma certa quantidade ali da bandagem, ou de agulha de dry needling, ou que atendimento você for fazer. Então você vai ter que perceber que você estruturar esses dois custos e ter uma noção clara deles é muito importante. Porque você, tendo o custo fixo bem claro, você vai ter noção de quantos pacientes tem que atender no mês para cobrir aquele gasto e não ter risco de fechar o mês no vermelho. E o custo variável, quanto mais paciente você atender, você tem que ter noção também de que seu custo vai aumentar junto, né? Porque a maioria das pessoas ali de clínica ou consultório pequeno, que ainda não tem uma boa noção de gestão, pensa que é só estourar de atendimento que vai ser sempre maravilhoso, mas ninguém pensa que o custo vai aumentar junto. Então, a ciência desses dois tipos de custo vai trazer um planejamento e um direcionamento ali para o crescimento sustentável. Então, custo fixo, tudo que não depende da quantidade de atendimento que eu tenho. Então, meu aluguel, se eu não atender ninguém, for um mês muito fraco, atendi um paciente na semana, o aluguel está ali todo mês, aquele valor não muda, você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, seus fornecedores, por exemplo, vai depender de quantos pacientes você atende no mês. Então, basicamente, essa é a diferença de cada um dos custos. Eu estou assinando embaixo, Lu. Não, a explicação dele foi tão clara que a gente pode terminar lá Se eu agora. falava complicar, né? Se eu falava complicar. Ah, que bom. Tem que tornar mais simples. Fisioterapeuta falando disso vai complicar, né, Rafa? Mas assim, eu acho que Pedro fez uma linha de raciocínio que leva o seguinte: quem cresce vai gastar mais, porque o custo variável vai subir, tá? Mas gastar mais não significa que você vai ter um lucro menor, né? Claro. Então, eu acho que você fez, assim, foi tão claro que até engasguei. Não, e Lu, e um ponto que é legal, até puxando um gancho do que você falou, não vai ter um lucro menor se você tiver um planejamento. Porque se você tiver, por exemplo, cobrando o preço errado no atendimento e aumentar muito os seus atendimentos, se o preço estiver errado, não estiver comportando os seus custos, às vezes você vai atender mais e vai lucrar menos, ou vai lucrar a mesma coisa. Então, é por isso que é interessante você avaliar seus custos fixos e variáveis. Não é só crescer o atendimento, tem que ter esse controle. Boa, excelente, né? E inclusive para quem aluga aparelhos, né? Para quem vai dar mais. Imagina, se aluga um aparelho, um turno é R$ 1.000. Agora eu vou alugar, sei lá, 3 turnos na semana, eu vou gastar 3.000. Então tá crescendo o valor do aluguel, quantos atendimentos eu estou dando. Muito boa explicação, acho que ficou super claro assim. Gente, ô Lu, oi. Ó, só para eu jogar mais lenha na fogueira, para a gente contextualizar o quanto é importante essa análise de custo fixo, custo variável, né? Parênteses, a gente trabalha muito isso no aprimoramento de clínicas e consultórios, últimas vagas para o último do ano, né? É a Lu que faz a propaganda no final, eu só fiz um parênteses. Mas vamos lá, ó. Vamos pensar que você quer
contratar uma máquina, um aparelho, que é caro, e você não consegue financiar ele. Ou seja, você não vai ter o custo fixo de uma parcela de financiamento. Porque você entende que não cabe uma parcela de 48 vezes lá, vamos pensar assim, para você naquele momento. O que você pode fazer? Você pode transformar esse custo fixo em um custo variável, alugando essa máquina conforme agenda. Muita gente na dermatofuncional, na estética, usa dessa artimanha. Não é porque é mais fácil, não é uma gerência de custo, né? Ao invés de eu imobilizar um grande valor financeiro em uma máquina, eu alugo e vou pagando ela conforme os meus pacientes forem vindo. No futuro, eu posso criar um caixa para bancar isso. Mas eu só quis jogar mais lenha na fogueira para que quem está assistindo e quem vai assistir depois consiga entender qual que é a importância da gente fazer uma análise de custo e que isso está intrínseco à lucratividade, à geração de receita, ao gasto que você vai ter, ao teu dinheiro no bolso no final do mês, que você coloca no teu bolso para fazer as suas coisas particulares. Então, todo o resultado financeiro que você vai ter vai vir daí, né? Então, faça análise de custo, porque isso vai te dar uma segurança assim, positiva para você ter uma tomada de decisão mais adequada para o teu perfil e momento. Muito interessante, né? E você não vai fazer propaganda porque você me paga para isso. Você, Pedro, me paga. Verdade. Deixa para ela que ela faz melhor. Então, não pode. Então, gente, aí tem mais duas coisas que eu acho que quando a gente fala de organização financeira não pode fugir. Aquela coisa que a gente discute, vai e volta, toda hora, precificar. Né? Primeiro que tem uma dificuldade, eu acho que o fisioterapeuta, né, como profissional, ele tem essa dificuldade em precificar, né? Em dizer um valor, o que vai cobrar e tal. Lógico que tem uma fórmula de calcular, a gente fala sempre, a gente até fez tem a calculadora lá no site do Negócio Fisioterapia que dá um norte, né? E aí você, antes de precificar, você tem que saber, análise de custos, custos fixos, custos variáveis, quanto é que você quer ganhar, separar a conta. Não é de forma aleatória, né? Principalmente quem está começando o negócio. Precificar. Aí eu sempre pergunto, tem alguma fórmula mágica? Parto de onde? Eu estou começando. Eu estou me colocando agora não como uma profissional que já tem uma estrutura, um negócio. Eu estou colocando como uma profissional que está abrindo o seu consultório agora. Está com aqueles custos iniciais, está estruturando um negócio. E aí vamos precificar. Eu acho assim, primeiro eu queria ouvir Rafa, para saber parte de onde, Rafa, assim. Depende do tipo de paciente que eu vou atender, não depende, é um cálculo mais técnico, e depois acho que Pedro pode falar mais tecnicamente aí do que significa isso e os impactos disso no resultado, né, no negócio. Então, não vou falar a parte técnica, o Pedro traz, né? Eu vou falar a parte romântica de se definir um preço, vamos dizer assim. Porque, veja, se alguém me chamar para tomar um café, me levem na Starbucks, né? A gente sempre brinca nisso. Se alguém que tiver com raiva de mim e quiser me levar para tomar um café, vai me levar lá no bar da esquina, no primeiro que vê. Porque existe um elemento por trás do preço que é o valor percebido que as pessoas pagam, né? Nós somos clientes aqui. Se a gente oferecer uma televisão de tubo, aquelas televisões tubões lá, não sei nem se tem mais, por R$50, ninguém compra. Mas tá barato, mas ninguém vai comprar, né? Agora, se você traz uma televisão que ninguém tem, essas televisões novas hoje, etc., com um preço maior, talvez as pessoas até comprem e não reclamem do valor. Porque existe algo que é percebido dentro daquela perspectiva lá, que o preço ele não é a primeira coisa que vai ser vista. Então, quando o fisioterapeuta fala, mas quanto que eu cobro? Primeiro que a gente tem a fórmula, mas segundo, assim, você precisa analisar algumas variáveis. Primeiro, local importa. O local ele importa, não tem jeito.
né? A gente sempre diz que a informação ela é globalizada, mas a condição de empreender ela é local. Não dá para um fisioterapeuta que trabalha num hospital de ponta achar que vai ter o mesmo recurso num hospital municipal de um município de 20, 30 mil habitantes. A gente precisa entender que a gente tem que avaliar as nossas condições. Por isso que a gente sempre fala planejamento, planejamento, planejamento. Faz a viabilidade para você entender onde que você está pisando. Então, você primeiro precisa entender qual que é a tua condição local e entender a partir da definição da tua persona, ou seja, para quem que você vai trabalhar, o que essas pessoas entendem como valor agregado. É por isso que tem muita gente que não consegue definir um bom preço, porque não tem um propósito, uma proposta de valor definida, porque não tem persona, porque não tem planejamento, porque está no mercado assim, naquela loucura de preciso de paciente, e aí é óbvio que vai precisar de paciente, está cobrando lá um valor inferior ao que vale, né? Então isso não tem escala. Então primeiro você tem que criar, você tem que entender qual que é o valor que você precisa agregar no seu serviço. Isso cria o diferencial, né? Ninguém aqui reclama de pagar Netflix. Tem gente que tem aí 4 serviços de streaming. Mas se aumenta a conta de água, se aumenta a conta de luz 2, 3 reais, a gente fica bravo. Porque a gente não vê valor ali, né? Agora no serviço, ninguém reclama de pagar 4, 5, 6, 10 mil no iPhone. Faz até fila quando lança, né? Agora, se o Android trava um pouquinho, o pessoal já fica doido. Então, a gente precisa pensar em qual que é o valor percebido que os nossos pacientes estão tendo. Para quem estiver aí, faz um teste, manda uma mensagem agora para o teu paciente. Pergunta para ele por que ele é o teu paciente, por que ele escolheu você como fisioterapeuta. Pergunta desse jeito e manda para a gente no inbox aí, depois direct mensagem. Pergunta para ele. Aí você vai entender se existe valor ou não. Agora, se o paciente fala assim, eu te achei aqui na internet, aqui estou fazendo contigo, aí você fica preocupado. Aí dá uma preocupada. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que, do ponto de vista romântico, não técnico, é o quanto de valor agregado a gente entrega naquele serviço prestado. Legal. Esse ponto do valor agregado é muito importante, porque quando a gente pensa em precificação, tem 2 aspectos que influenciam em qual valor que você vai cobrar do seu paciente. O primeiro é quanto você tem de custo e quanto você quer ter de lucratividade. Porque não adianta. Por exemplo, você imagina um fisioterapeuta que cobra 150 na sessão dele. Poxa, é caro ou barato? Isso vai depender para quem você perguntar. Mas e se ele tiver 160 de custo por paciente? Então você percebe que isso não faz nenhum sentido? O valor que ele cobra do paciente dele não cobre nem o que ele tem de gasto para atender. Então, assim, quando a gente pensa em precificação, é o que eu tenho de custo e o quanto eu quero ter de lucro em cima daquilo e o quanto eu gero de valor para o meu paciente. Então, assim, por exemplo, até o Lu comentou sobre a fórmula que a gente tem lá no site do Negócio de Fisioterapia. Essa fórmula é muito interessante, porque a gente joga lá nosso custo fixo, nosso custo variável, quanto a gente planeja ter de remuneração e qual é a média do nosso atendimento. Mas você não pode fazer uma análise isolada em cima de uma fórmula. A fórmula está ali para te nortear. Porque imagina o seguinte, 2 tipos de fisioterapeuta, aquele que acabou de sair da faculdade, vai ganhar experiência ainda de mercado, ainda está conhecendo ali como que vai ser qual o paciente ideal para ele, então ele ainda está inexperiente. Naturalmente, o preço do atendimento dele vai ser um pouco mais baixo. E agora outro fisioterapeuta que fez 1 milhão de cursos, fez pós-graduação, fez especialização, você acha que é justo ele cobrar o preço do atendimento só pensando no custo que ele tem de clínica? Não, porque ele tem ali um valor para agregar para o paciente dele que vai aumentar a precificação. Então, assim, esses 2 pontos que a gente tem que avaliar. O quanto eu tenho de custo, porque o preço do meu atendimento vai ter que cobrir todos esses custos e vai ter que me gerar um lucro. Esse lucro vai servir para manutenção do meu negócio. A gente não pode pensar que lucrar quando a gente tem um negócio é uma coisa ruim. Sem o lucro, nada funciona. Você não consegue incentivar a sua equipe, não consegue dar melhoria para o seu paciente através do lucro que a gente faz isso. E o quanto de valor agregado eu imbuto ali no meu atendimento. Então, essas 2 percepções é o que vão te nortear, mas assim, não pode isolar uma nem outra. Você tem que trabalhar em conjunto. Tem que saber o quanto você tem de custo para você ter noção do precificação
E é interessante, fazendo até mais um ponto que o Rafa falou um pouco antes, sobre o aluguel de máquina, né? Por exemplo. Hum. Eu achei legal que ele trouxe para a gente que, assim, vale a pena você não imobilizar o seu custo comprando uma máquina, que é um valor alto, e vale a pena você alugar. Se você tem uma boa ferramenta ali, uma boa gestão do teu preço, você vai saber quantos pacientes você tem que atender para poder pagar aquele custo variável da máquina. Então, às vezes, você consegue fazer um planejamento antes de fazer o próprio aluguel. Você pode fazer ações para já começar a trazer pacientes daquele procedimento que você planeja fazer. Então, às vezes, você consegue já vender os pacotes antes de próprio alugar. Às vezes, você já vai alugar a tua máquina sem um custo, já com lucro. Então, o planejamento da precificação serve para isso. Muito interessante. Acho que a gente falou de várias coisas aqui, mas aí me ocorreu, gente, que muita gente fica preocupada, assim, duas coisinhas finais. Em formas de pagamento, né? Do paciente, se paga à vista, se paga parcelado, em como reter, porque isso tem a ver com retenção também, enfim. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, se isso tem algum impacto nessa organização financeira, né? Pagar à vista, pagar parcela, pagar antecipado, X sessões, como é que isso funciona e se isso tem impacto na organização financeira? Acho que é um tema interessante. Muitos fisioterapeutas vivem com essa dúvida aí, né? Do como cobrar, cobra antes, cobra antecipado, cobra depois, cobra por sessão, e aí? Ô Lu, com relação a pagamentos, eu acho que o fisioterapeuta ele precisa ter dois cuidados cruciais, né? O primeiro é ele que aí acaba se conectando e é um contexto que o fisioterapeuta ele ouve pouco, que é desenvolver uma política de concessão de crédito. Eu vou chegar lá. Primeiro, se você vai prestar o serviço para receber depois, isso precisa ter regras, ter critério. O que tem de fisioterapeuta que presta o serviço e não recebe depois é dar com pau, né? A política de concessão de crédito ela vai criar regras e critérios para você, primeiro, conceder esse crédito, né? E segundo, quais serão as possíveis regras em caso de não cumprimento dessa regra, né? Então, eu acho importante a gente pensar nisso porque a gente traz muito esse perfil do fisioterapeuta gestor no aprimoramento, que é o profissional que ele é micro e pequeno gestor, assim, ele não é um grande gestor. Se ele vacilar, se ele perder dinheiro na trajetória, deixar de ganhar o dinheiro dele, se ele tiver muita inadimplência, ele vai ter um crédito na praça muito mais caro. E isso gera novamente um custo, porque quando você pega 10 mil no banco, não é 10 mil, é 10 mil mais os juros, mais o seguro, né? Então é um dinheiro que a gente chama de dinheiro caro. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse gerenciamento financeiro. E aí fala assim, mas como que eu vou receber do meu paciente? É no cartão? É no Pix? É no boleto? É parcelado? É à vista? Isso vai depender do quanto de crédito, do quanto de receita o teu fluxo de caixa ele vai precisar para se movimentar. Se você não tem dinheiro nenhum, vamos lá, eu sou um fisioterapeuta, eu tenho R$ 1.000 na minha conta e eu estou atendendo. Tem como parcelar o atendimento, né? Ou pelo menos grande parte dele, porque você tem que ter fluxo de caixa para poder gerenciar a tua rotina de trabalho, né? Então, essa resposta de eu parcelo, não parcelo, vai depender de uma estruturação de fluxo de caixa do negócio, que aí eu vou deixar o Pedro comentar. Beleza. Ó, primeiro eu queria só complementar uma coisa que você falou que é importante o pessoal saber. O porquê que é importante eu fazer essa proteção com relação à minha política de crédito com o paciente. Porque assim, quando você vende um pacote vai de 6 sessões para o paciente, você já está planejando, já tem uma previsão de uma receita. Você já planeja que aquele pagamento vai cair conforme combinado. Se ele interrompe o atendimento na terceira sessão, aquele teu planejamento foi embora, tua previsibilidade de receita. Então, o teu paciente tem que entender que essa quebra de previsão é um custo para você. E por isso que é importante você fazer uma política ali de concessão ou de proteção para caso esse tipo de evento venha acontecer. Agora, voltando lá no caixa, que o Rafa falou,
Isso é muito interessante, porque assim, todo mundo quer parcelar o máximo possível para o seu cliente. Vai me dizer que você não quer fazer seu paciente parcelar em várias vezes. É legal, porque chama mais atenção, agrega mais valor, mas isso depende também de mais um ponto, além do fluxo de caixa, que é o capital de giro. O que é isso de uma forma mais resumida e mais simplificada aqui para vocês? É todo aquele capital que eu preciso para financiar meu atendimento. O que eu tenho de custo que eu tenho todo mês para poder atender um paciente? Se faltar dinheiro no meu caixa, como é que eu vou atender? Então, às vezes, assim, eu prorrogo muito o pagamento do meu paciente, toda vez ali no cartão de crédito eu recebo em 30 dias. Só que eu pago meus funcionários, pago minha luz, pago meu aluguel, pago meus fornecedores no dia 5. E aí, nesse meio tempo, como é que eu faço para financiar ali? Como é que eu faço para ter dinheiro para continuar atendendo? Então, assim, um conceito legal para você ter uma noção de como cobrar do seu paciente vai depender disso. Se você já está com um caixa bacana que consegue financiar seu mês, você pode dar um parcelamento maior para o seu paciente. Isso provavelmente vai fazer você ganhar mais clientes. Agora, se você está com dificuldade, está tendo que pedir muito empréstimo, está vendo que está entre ali o vermelho e o verde, vermelho e o verde, uma hora tem dinheiro, no outro dia não. Aí é interessante você fazer uma política de pagamento que antecipe dos seus pacientes. Às vezes tem um desconto no Pix, às vezes fazer um boleto à vista. Então, isso tudo vai depender. É interessante você conciliar o teu prazo de pagamento de fornecedor e o teu prazo de recebimento de paciente. Esse meio tempo é o que a gente chama de... o capital de giro vai entrar para financiar esse meio tempo que eu falei. Assim, hoje, assim, aprendi um monte com vocês aqui. E uma coisa que eu acho que deve ficar aqui é a importância da gente ampliar a mentalidade, né? A gente tem que conhecer mais coisas, assim, política de crédito. Não é só um paciente que está pagando, você tem que entender que aquilo ali é uma política de crédito. Você tem que entender que retenção, que vendas, né, que precificar, passa por isso. Análise de custos, né? Então, são termos que a gente está pouco acostumado a falar, a discutir, que tem que entrar na nossa rotina se a gente quer ter resultados melhores. Acho que sim, os fisioterapeutas de negócio, né, tem que pensar nisso. Então, gente, eu acho que ficamos por aqui. A organização financeira é um tema complexo, né? Mas que pode ser bem simplificado quando a gente fala numa linguagem bem específica, né? E hoje a gente está falando na linguagem dos fisioterapeutas de negócio, na linguagem do negócio fisioterapia, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu sou paga para fazer propaganda no final. Então, sou muito bem paga. E quem for aprender aí com o aprimoramento da Lu, vai aprender gestão financeira lá comigo, lá nas aulas. Os alunos estão, ó, decolando. Não, então mesmo, assim, ó, eu sou professora, não fico escolhendo qualquer um para dar aula, não. O negócio tem que ser bem didáticozinho, arrumado, senão eu tiro do... Então, assim, mas eu acho que é importante falar que a gente está indo aí para as últimas turmas mesmo do ano, que começam em outubro. Gestão hospitalar, gestão clínicas e consultórios vão começar aí no finalzinho, né, de outubro, nas 2 últimas semanas. A gente já está divulgando. Façam, a gente está fazendo uma reformulação, provavelmente as últimas turmas nesse formato. Então, claro que a gente sempre está trazendo novidade, mas eu acho importante trazer isso também, para depois, não vai ter outra, e agora mudou tudo, não é mais daquele jeito e tal. É isso, faz parte do negócio, né? Se reinventar, melhorar, aprimorar, mudar tudo, mas o aprimoramento em gestão para clínicas e consultórios, o aprimoramento em gestão hospitalar, última turma do ano aí em outubro. A gente vem com umas novidades por aí, a gente vai contando aí no decorrer do ano, né? Estamos aí nesse momento de aprimorar o que a gente faz também, entregar produtos aí serviços, né? Cada vez mais eficientes, com melhores resultados aí para quem quer ter sua clínica, seu negócio de fisioterapia, e para quem já tem e quer alavancar. Eu acho que isso é muito importante. É isso, gente. Continuem por aqui nossos canais, Gestão Fisioterapia, Negócio Fisioterapia. Eu vou divulgar aí o que o Pedro está também começando, vivendo de ADM, e a gente vai aí divulgando tudo que tem a ver com os negócios, né, na fisioterapia de vocês e os nossos também, assim. Fisioterapeutas de negócio fazendo parcerias também com administradores, com outros gestores, para a gente crescer junto.
site é www.negociofisioterapia.com.br. Então, quem não entrou no site, lá tem a calculadora online, lá tem os cursos também que são oferecidos, lá tem blog, a gente sempre está colocando coisas novas e os Instagrams e também a gente abrindo outras plataformas. Tem grupos exclusivos no Telegram, mas aí é só para ex-aluno do curso. A gente faz uma discussão mais fina. Daqui a pouco vão ter outros grupos exclusivos aí, vem coisa boa. Quem quer fazer os aprimoramentos, eles estão abertos. Quem quer consultoria, que a gente também é muito procurado, é só entrar no site ou entrar pelos nossos canais que a gente direciona. Acho que isso é importante também. Tem gente que quer um atendimento individualizado, então tem as consultorias também. Rafa e Pedro querem deixar algum recado? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu sou uma fisioterapeuta recém-formada e quero abrir o meu negócio, o que é que eu não posso errar nas finanças? Não fazer A política o que a gente de... conversou hoje. Não fazer o que errar. Vou perguntar de novo, porque eu não ouvi o que Rafa falou. O que é que eu não posso errar nas finanças? Não pode errar de não fazer o que nós falamos aí tudo hoje, né? Só esse pouquinho, né, Pedro? Então eu tenho que fazer análise de custo, eu Ó, tenho que precificar, fazer organização financeira. vou dar um passo a passo. Não existe fórmula mágica para nada na gestão, mas tem um passo a passo. Boa, Pedro. Qualquer começo de negócio vai ser eficiente, eu tenho certeza. Primeiro, faz um planejamento de negócio. Faz uma estruturação ali, tira da tua cabeça e coloca no papel o que você planeja fazer. Depois que você fizer esse planejamento, faz uma estrutura de custo. Mesmo que você ainda não tenha seu negócio, o que você prevê de ter de custo? Quanto que você prevê de pagar um aluguel? Quanto que você prevê de pagar de funcionário? O que você vai ter de custo de fornecedor? Faz um cálculo ali de quanto você pretende cobrar do seu paciente. Então, avalie a localidade que você vai abrir seu consultório, avalie quanto você tem de custo fixo, custo variável, chega num determinado preço. Eu acho que esse passo a passo vai te dar uma forma mais estruturada de começar. Depois que você começar, você vai aprendendo de pouco em pouco, né? Gestão, eu ia até fazer uma pontuação aqui, uma última reflexão, que você até começou falando isso lá no começo da live, Lu, que a maioria das pessoas tem um medo que eu não entendo porque eu amo matemática, mas tem aquele medo de número, medo de conta, medo de matemática, de custo. E assim, gente, quando você entra na faculdade e começa a aprender anatomia, fisiologia, você entra lá sabendo o que é? Não é uma matéria difícil? Então quando gestão financeira é a mesma coisa. Você só vai aprender e vai começar a entender e tirar esse medo que você tem quando você começar aos poucos entrando no assunto. E assistindo nossas lives e conhecendo e lendo cada vez um pouquinho mais e aplicando na prática, né? Não adianta só estudar e não fazer na prática. Então, quando você começa a entrar um pouquinho nesse mundo da gestão, esse medo que tem de conta, esse medo que tem de gestão financeira vai sumir. Então, não se abalem por esse medo e é só progresso com isso. A dica que eu dou é faça o curso de aprimoramento em gestão. Gente, não é porque nós fazemos o curso, é porque abre a cabeça mesmo. E a proposta é essa. Fora que você faz muito network, discute mais profundamente suas dores aí, suas questões, e com certeza isso é um grande diferencial para quem quer se diferenciar, crescer, descolar. Gente, obrigada. Boa noite para vocês. Vou repetir o site, que teve gente que perguntou, www.negociofisioterapia.com.br. É isso. Então, vamos juntos. É isso aí. Uma boa noite. Aprender é uma forma de crescer. Eu sempre falo isso, que é a única coisa que você entrega para os outros, compartilha e continua com você é conhecimento. Então, bora desenvolver essas competências gerenciais aí, que faz parte do nosso propósito. Boa noite para todo mundo e até a próxima live. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau.